Nem mesmo a data do seu nascimento é certa. Alguns apontam para 1525, outros por volta de 1517. A sua erudição indica que terá tido formação académica. Em Coimbra, presume-se. Tem sido retratado como fidalgo pobre, mas bem relacionado. Por volta de 1545, andará por Lisboa, onde frequenta os salões aristocráticos e a própria corte. Tem amigos nobres e, diz-se, faz sucesso entre as damas. A imagem do jovem poeta fogoso, sedutor, compulsivo, é um elemento central da mitologia camoniana. Escrevi alguns versos que ainda ninguém conhece. Por que os não dizeis agora, quando acabar esta pavana real? Queria reservá-los, senhora, para a ocasião em que se não repartissem por tantos ouvidos. Camões era membro de uma classe aristocrática sem grandes recursos financeiros e, como tal, tinha de agradar às suas proteções. E uma maneira de agradar é precisamente ser-se culto, contar histórias, escrever poemas. Mítico é também o seu caráter aventureiro, tumultuoso. Terá perdido um olho numa expedição militar a Ceuta entre 1549 a 51. E o cadastro criminal é o que melhor resistiu à memória do tempo. Um dos poucos factos documentados é a sua agressão a Gonçalo Borges, um funcionário do rei. Acontece em 1552, em pleno dia de procissão do Corpo de Deus. É então encarcerado na prisão do Tronco, onde fica até 1553. Ora, até que enfim, desta vez não me escapas no final. Será apenas a primeira das muitas celas que conheceu. Pouco depois de ser libertado, embarca para a Índia. Parte de livre vontade ou desterrado pelo rei. A pátria não. As opiniões dividem-se, mas será para Camões um exílio de 17 anos. É longe do país que escreve a maior parte dos Lusíadas. Luís Vaz de Camões, quando partiu para escrever tudo aquilo que absorveu dessa enorme viagem de descobertas. Toda a descrição nos Lusíadas é muito representativa daquilo que ele viu com os seus próprios olhos, sentiu na sua própria pele. Já no largo oceano navegavam as inquietas ondas apartando. Os ventos brandamente respiravam, das naus as velas côncavas inchando. A ação dos Lusíadas inicia-se com a armada de Vasco da Gama, já perto do seu objetivo. Mas não tem forma de o saber. O mapa para a Índia é apenas uma folha em branco. É nesse momento que Júpiter reúne os deuses no Olimpo. Devem decidir o que fazer em relação aos destemidos marinheiros que vêm, cometendo o duvidoso mar num lenho leve. Vênus, deusa do amor, é a grande aliada dos portugueses. São um povo de sangue quente e paixões intensas. Será celebrada onde quer que cheguem. Baco é o principal antagonista e tudo fará para impedir que as naus cheguem à Índia. Quanto à mitologia, ela vem, por um lado, dar um plano de alegoria do sentido e garantir-lhe, digamos assim, outra elevação e outra perenidade. Por outro lado, era uma forma de Camões estruturar de outra forma a composição da narrativa. São os deuses pagãos que comandam toda a ação dos Lusíadas. No entanto, é ao deus cristão que Vasco da Gama implora proteção. Divina guarda, angélica, celeste, que os céus, o mar e terra senhoreias, porque somos de ti desamparados, se este nosso trabalho não te ofende, mas antes teu serviço só pretende. O convívio natural entre o maravilhoso pagão e o maravilhoso cristão é um dos truques narrativos mais eficazes da obra. Baco dirige os portugueses para sucessivas armadilhas na ilha de Moçambique e depois em Mombaça. É Vênus que protege Vasco da Gama e conduz as naus até Melinde. Aqui encontram um porto de abrigo onde podem descansar. O acolhimento do rei de Melinde é bem-vindo. A viagem por mares nunca antes navegados dura há demasiado tempo. Decorreram largos meses desde a partida de Lisboa a 8 de junho de 1497. Sabe-se que Gama irá atingir a Índia quase um ano depois, a 9 de maio de 1498. Entretanto, Camões aproveita esta pausa para iniciar uma outra viagem.
uma viagem no tempo. O rei de Melinde pede a Vasco da Gama que lhe conte a história de Portugal e a sua aventura marítima. Eu acho Camões é um gênio. O que eu queria perguntar, como é que ele podia ter na cabeça tantos conhecimentos para nós hoje, mesmo com a obra na mão, mesmo com a biblioteca ao lado, mesmo com a internet à nossa frente, nós precisamos fazer muita pesquisa e é impossível memorizar tantos conhecimentos. Ele tendo estado tanto tempo fora, sem bibliotecas, sem acesso a coisas, as referências que ele faz são tão exatas, tão precisas, e são tantas e tão complexas, que ele tinha de ter aquilo na memória, com certeza. A memória de Camões é vasta e seu conhecimento prodigioso. História de Portugal, história universal, geografia, ciências naturais, ética, filosofia, mitologia, autores clássicos como Virgílio, Homero, Horácio, Plutarco, modernos como Petrarca, Sanazzaro, Ariosto, Boscán. Uma erudição que situa Camões no devido lugar da história. É um homem que sintetiza plenamente o ideal renascentista. Homem de cultura, homem de ação e supremo artesão das palavras. Nem me falta na vida honesto estudo, com longa experiência misturado, nem engenho, que aqui vereis presente, coisas que juntas se acham raramente. É o herói que reconcilia os feitos das armas e a escrita. Há um longo debate no meio do poema, enfim, um tópico clássico, as armas e as letras. O que é melhor, fazer as coisas ou escrever sobre elas? Mas nos Lusíadas está também a experiência de um poeta que foi ao mesmo tempo um homem que andou embarcado, que combateu em vários pontos do Império e, sobretudo, que se apresentou sempre como alguém que pessoalmente estava pronto a realizar aquilo que ele nos próprios Lusíadas apresenta como o ideal heroico de vida. Ele estava a valorizar a escrita como aquilo que faz a história. A história é feita de palavras e não de feitos. Os feitos morrem. O que perpetua os feitos é a escrita. Vasco da Gama narra a história de Portugal ao rei de Melinde. Pela voz do seu protagonista, Camões dá às principais figuras da história nacional a dimensão mítica dos grandes heróis da antiguidade clássica. Sem um Homero e sem um Virgílio, não há nem Aquiles, nem Enéas. Quem faz os heróis é quem escreve sobre eles. Cesse tudo o que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se levanta. Camões canta com voz segura o seu amor pela pátria. Mas será que a pátria lhe retribui o sentimento? Será que a pátria o merece sequer? Nos Lusíadas, Camões cruza a dimensão épica dos feitos de armas, das batalhas, da conquista do território, com o retrato íntimo da tragédia amorosa. O mundo bruto dos homens, um mundo de morte e violência, contrasta com o impulso amoroso, a pulsão de vida do universo feminino. E no confronto direto é inevitável. Quem perde são as mulheres. Estavas, linda Inês, posta em sossego, de teus anos colhendo o doce fruto, naquele engano de alma, ledo e cego, que a fortuna não deixa durar muito. Eu vejo um homem que amava, acreditava no valor do amor como uma forma de conhecimento, não só do outro, o desejo de conhecer o outro, como um veículo para o próprio conhecimento de si, que é também uma concepção muito interessante do amor.